Meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo 40. Nós vamos ler Êxodo 40. Vamos ler os 4 primeiros versículos e passaremos então para o versículo 16. Êxodo 40. Hoje nossa proposta dentro do nosso estudo da teologia bíblica do Pentateuco, nós alcançaremos o fim de Êxodo. Hoje nós terminaremos Êxodo, iremos do capítulo 35 até o 40, lembrando que faremos apenas um panorama, tá bom? Então não iremos versículo por versículo, não será de forma detalhada, nós iremos de forma panorâmica. Nós sobrevoaremos, nós não vamos entrar na mata de Êxodo para observar os detalhes de baixo. Nós vamos por cima para compreender a ideia do autor, tá bom? Êxodo 40, vamos ler os 4 primeiros versículos. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Versículo 16. E tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Versículo 17 ainda. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Amém. Vamos mais uma vez orar, falar com o Senhor. Pai, estamos diante de sua palavra. Nos dê a iluminação necessária, Senhor, para compreendermos as Escrituras. Fale conosco por meio da sua palavra. Amém. Meus irmãos, como disse, reta final de Êxodo. O que vimos até aqui? Vimos um povo que estava cativo, um povo que era escravizado pelos egípcios. Mas que dentro desse povo escravizado, mas não somente fisicamente, mas escravizado psicologicamente, o coração desse povo era cativo também. Quero lhes lembrar que podemos regressar às Escrituras e veremos por diversas vezes esse povo que não era cativo apenas fisicamente, dizendo: lá a gente tinha o que comer, sentindo falta de cebola, sentindo falta das panelas, né? Ou seja, o cativeiro de Israel no Egito não era apenas um cativeiro físico, mas era um cativeiro do coração também. O povo estava no cativeiro, mesmo já tendo saído dele após a travessia do mar. Mas em Israel, mesmo com esse povo com o coração cativo, ou no Egito, havia sempre alguém, e sempre houve ao longo da história da igreja, ao longo da história do povo de Deus, um remanescente, alguém que clamava. E o Senhor ouviu o clamor de alguém cativo, alguém que pertencia, o povo era o povo da aliança, o povo que é o cumprimento da promessa que o Senhor fizera aos patriarcas. Alguém clamou e o Senhor ouviu o clamor. E então Deus decide tirar, cumprindo aquilo que Ele previamente já havia anunciado. Cumpre lembrar que no estudo dos profetas o Senhor já havia anunciado isso. O cativeiro de Israel no Egito não era algo novo, ou para nós como leitores da Bíblia, não. Para eles sim, mas como leitores da Bíblia nós compreendemos que o Senhor já havia dito isso. Mas o Senhor decidiu tirar o seu povo. Levanta Moisés, o libertador de Israel, o mar se abre, esse povo entra no deserto e ali vai murmurar, e o Senhor supre esse povo de pão, matando-lhes a fome, e dá também a esse povo uma lei. O Senhor dá a esse povo a lei, esse povo não consegue esperar Moisés chegar, e então sacrifica, faz um bezerro para adorar, e o Senhor os pune, mas a renovação da aliança acontece. O povo recebe as instruções, e chegamos agora no capítulo 35, que é onde nós falaremos sobre a execução. Na semana passada, pastor Vitor falou sobre a instrução, o que Deus disse que era para fazer. Hoje nós veremos o que Deus fez, ou o que o povo fez. Deus disse para fazer, o povo fez? Veremos hoje se o povo fez, como foi feito
nós veremos nesse estudo. O propósito de começarmos com Êxodo 40 e lermos os versículos que lemos é para mostrar que tudo que vem antes tem como propósito final o que acontecerá no capítulo 40. O que vem antes é a preparação. E é interessante que vai repetir o mês, né, a data, e lendo os textos, parece que é assim: haverá um grande encontro, dia tal, data tal, tantas horas. E vocês já viram que para a gente casar, quem já casou aqui, acho que solteiro aqui tem poucos, né? Quem já casou sabe que é só marcar a data. Não é, gente? Parece que é longe, né? Vou casar daqui 1 ano. Não é assim? Mas é tanta coisa para organizar em prol de um dia que passa muito rápido. Eu me lembro que quando casamos, a Thalita falou, vamos marcar a data? Eu falei, vamos. Já tínhamos tentado marcar 2 vezes, e por causa dos preparativos não dava. Eu falei, não, na terceira a gente vai. Então, por persistência, a gente casou. Mas foi assim, marcou, é vestido, é terno, é isso, é aquilo, tudo preparado para aquele dia. Deus deu as instruções. Está preparado, agora o encontro acontecerá. O que veremos agora é a preparação para esse grande encontro. Veremos a preparação para o encontro do povo que estava cativo com o seu Deus, na habitação, na tenda. E eu quero convidá-lo a regressar ao capítulo 35. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Alguém pode ler para a gente? (35) do 1 ao 3. Disse-lhes: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Ok, obrigado, Sr. Adalmo. Esse texto coloca um ponto final na instrução. Ele é basicamente a transição da instrução para a execução. Nós vimos que Moisés vai dizer, assim diz o Senhor. A partir do versículo 4, o versículo 4 já vai começar. Disse mais Moisés a toda a congregação. O que Moisés está fazendo é transmitindo a instrução do Senhor, fazendo essa transição de instrução para a execução. E é curioso que a instrução termina com reafirmar o dia do Senhor, a necessidade de guardar o dia do Senhor. Qual o propósito? Se voltarmos em Gênesis, nós vamos ver o Senhor criando, o Senhor trabalhando na criação. E vemos que no 7º dia, a Bíblia diz que o Senhor descansou de toda a obra criada, cessou o trabalho, não se criou nada naquele dia. Deus não trabalhou, por assim dizer, nada foi criado. E quando lemos isso, e sem a compreensão do todo da Escritura, podemos pensar que o dia do Senhor, ou que o sábado, é tão somente para o descanso. A gente pode ler, olha, o Senhor está trabalhando, está criando, Ele criou e agora Ele descansou. Então, o sábado é o nosso descanso, é para a gente descansar. Mas, à luz de todo o contexto da Escritura e considerando a instrução final aqui do capítulo 35, nós vemos que o sábado, o dia do Senhor, não é tão somente para o nosso descanso físico e mental. É também para isso, mas não somente para isso. O dia do Senhor, ele tem o propósito de ser um dia de adoração. Nada faria sentido, não faria sentido o tabernáculo, não fazia sentido o templo, não faria sentido preparar tudo, se numa casa de adoração não tivesse adoração. E quando isso aconteceria? No dia do Senhor. E agora, compreendemos
que é uma relação de continuidade e descontinuidade entre os testamentos. E o dia do Senhor continua no Novo Testamento. Não mais no 7º dia da semana, como as pessoas entendem, mas no primeiro dia da semana, no dia em que o Senhor ressuscitou. Compreendemos e analisando as Escrituras, no Novo Testamento não há ordenanças, como algumas seitas cristãs afirmam, da necessidade de se guardar o sábado que conhecemos hoje. Se você se lembra do primeiro concílio de Jerusalém, sobre o que seria posto sobre os gentios, o sábado aparece lá. Alguém se lembra? Não. O sábado no sentido de ser aquele dia que os judeus conheciam. Mas a adoração no dia do Senhor continua. O dia do Senhor, no domingo, a igreja deve descansar. O trabalho se finda, mas não o trabalho de adoração. Deve ser um dia dedicado ao Senhor, deve ser um dia dedicado à leitura das Escrituras, deve ser um dia dedicado à adoração. O domingo, portanto, deve ser um dia para o nosso descanso. Mas o que a gente ouve com muita frequência é: domingo é o único dia que eu tenho para dormir até tarde. Por isso eu não vou à igreja de manhã. E domingo é o único dia que eu tenho para não fazer nada, por isso eu não vou à noite. E domingo é o único dia que eu tenho para dormir à tarde, por isso que eu não faço nada à tarde. Porque o domingo é o dia do descanso. Mas não é somente isso. É o dia da adoração ao Senhor. É o dia do culto ao Senhor. Então o sábado está aqui exatamente para isso, para dar sentido ao que vai acontecer. De que adiantaria o tabernáculo sem adoração? De que adiantaria o tabernáculo sem o povo ali para ofertar, porque o povo estava ocupado demais, o povo dividido demais? O povo deve ter um dia exclusivo para adoração. E é isso que é muito importante e devemos enxergar como pano de fundo para as instruções e para a execução. Adoração. Ok? Avancemos, meus irmãos. Nós temos então, do versículo 4 em diante. Alguém pode ler para a gente, por favor? Do 4. Pode ler para a gente até o 9? Pode ler. Do 40? Não, 35, desculpa. 35, do 4 até o 9. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Ok, obrigado, Patrícia. Moisés diz: olha, o povo tragam ofertas. O povo é chamado a se engajar nesta obra de preparação para o grande encontro. Afinal de contas, o povo é parte. O povo é a parte que se encontrará com o seu Senhor. Esse povo deveria contribuir, porque o povo não está isento de cooperar, de participar desta obra. E é interessante que, se você voltar os olhos para o texto, você vai ver cada um com o coração disposto. A contribuição para a casa de Deus, ou para o encontro com o Senhor, a contribuição para a casa de adoração, a contribuição para o encontro com o nosso Deus, não deve ser algo pesado, legalista, mas deve ser algo que está sempre ligado ao coração.
É por isso que quando alguém faz sempre perguntas acerca da contribuição para a igreja, sobre porcentagem exata, de que forma, assim ou assim, o que nos preocupa muito é sempre a disposição do coração. Porque com frequência vemos alguém dizendo assim: se é segundo o coração, eu posso contribuir só com 8%, com 5%. Isso é preocupante, porque dificilmente a gente vê alguém dizendo assim: posso contribuir com 20%? Posso contribuir com 15%? Por isso que digo que preocupar-se tanto com a porcentagem exata, sempre para baixo, demonstra coração. É uma disposição do coração. O coração sujeito ao Senhor, inclinado diante do Senhor, é um coração disposto a participar, não só com a mente, não só com o coração, não só com a sua presença, mas também com a sua contribuição financeira. Não existe nenhuma área da vida humana que não seja transformada por Cristo, inclusive o bolso convertido. Não é para a igreja que nós damos ao Senhor. Óbvio que o dinheiro será usado onde? Óbvio, nós não vamos dizer assim: Senhor, tem um Pix do céu para a gente mandar aí da contribuição de hoje? Será que tem como a gente fazer um Pix para o Senhor? Não, Ele diz para a gente que o quê? O que o ouro e a prata é para Ele? É tudo dele. Ele não precisa, mas eu preciso, nós precisamos. Voluntariedade do coração, disposição do coração. Já imaginou, eu comecei falando sobre casamento, como seria, irmã, preparar um casamento com um noivo munheca? Como é que seria? Você pensa assim: vamos casar na igreja em tal lugar. Ele fala assim: nada, lá a gente tem que pagar uma taxa, vamos casar na garagem lá de casa. Como é que seria? Seria legal? Não, tem um vestido que eu vi que nós vamos alugar. Vestido? Não, você coloca uma calça branca, uma camisa branca, vem vestida de enfermeira. A gente casa e está tudo bem. É preciso uma disposição, você está intimamente envolvido com aquilo. Se isso acontecer, você vai imaginar o quê do noivo? Que ele não quer casar, não é? Você não vai falar assim: esse camarada quer casar, não. Ele está fazendo de tudo para dificultar, ele está diminuindo isso. Para ele é um evento importante se ele te pede para ir vestida de enfermeira, toda de branca, para substituir o vestido? É um evento importante para ele? Não. Ele considera aquilo como qualquer coisa. Nós não podemos tratar esse encontro, essa adoração, como qualquer coisa. Como algo que a gente decide fazer à nossa maneira, mas a maneira que o Senhor instruiu. E essa instrução tem como base, a contribuição tem como base o coração disposto. E o povo fez o quê? Avance para o capítulo 36, por gentileza, versículos 1 ao 7. O povo trouxe. Alguém pode ler para a gente, do 1 ao 7, por favor? Moisés deu a instrução: olha, o Senhor falou isso. O que o povo fez? Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias.
Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. O povo trouxe, né, seu Adão? E trouxe muito. Contribuam. E o povo, vamos contribuir. E trouxe muito. A ponto de dizer: chega, não tragam mais. O que vocês trouxeram já está sobrando. Por que trouxeram tanto? Disposição do coração. Mas qual o motivo de um coração disposto? Olhe no retrovisor. Esse povo viu a renovação da aliança. Esse povo é o povo que foi cativo. É o povo que estava no Egito. Esse povo viu tantas coisas. E agora esse povo, o povo da aliança, o povo que alcança graça diante dos olhos do Senhor, mesmo diante de tantos tropeços e tantos tropeços e tantos tropeços, esse povo olha no retrovisor e com o coração disposto, atende à voz do Senhor e traz, e não traz pouco. Disposição do coração. O povo obedeceu. O povo atendeu à voz. Ninguém ficou assim: Moisés, mas tem que ser mesmo essa quantidade? Mas precisa disso tudo? Ah, é demais, não? Eu volto no exemplo que dei do noivo. Dei o exemplo do munheca. E daquele que considera extremamente importante aquele acontecimento, ele quer que seja marcante, especial. Por isso ele contribui tanto. Disposição do coração. Até aqui alguma pergunta, irmãos? Não? Avancemos então. Sim. Pedro. Só uma comparação. Existe algum motivo da palavra trazer novamente o sábado e as contribuições? Porque ali no capítulo 24, 23, que o Senhor fala com Moisés, e Moisés traz a orientação do sábado e as contribuições para o tabernáculo. É uma ênfase diferente daquilo que já tinha sido trazido antes. Existe um motivo para ter repetido esses dois pontos? O sábado e a contribuição? Um é a instrução e o outro é a execução. Façam, o outro é estamos fazendo. Mas é interessante que o sábado e a contribuição, vem o sábado e a contribuição. Será que é aleatório? O que, se a gente voltar um pouco, Renan, no capítulo 35, a gente vai ver o seguinte. Olha só. No 7º dia será santo, o sábado do repouso do Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Alguém trabalha para quê? Dinheiro. Certo? E o que vem depois? Contribuição. Quem trabalha no sábado, iria contribuir. Se ele já trabalha 6, ainda enxerga no dia do Senhor uma possibilidade de ganhar mais, ele é alguém que ama muito ou pouco dinheiro? Muito. Quem quebrasse isso aqui, além de morrer, estaria demonstrando que ele está muito mais preocupado com o dinheiro do que com a adoração, certo? Ao passo que aquele que contribui voluntariamente, ele está mais preocupado com a adoração ou com o dinheiro? Com a adoração. Entende? Quebrar um implica em não obedecer o outro. Vai acontecer. Gente muito gananciosa. É por isso que é uma questão do coração. A gente nunca trata as questões financeiras a partir do bolso, a partir do coração. 6 dias vai ser pouco. E 7 vai ser pouco. E se tivesse 8, 9, a pessoa ia estar trabalhando. E ia demonstrar que está a serviço do dinheiro. Dinheiro é seu Deus e por isso ele não abre mão dele de jeito nenhum. O escorpião no bolso é um guardião do ídolo. Ok? Avancemos então, meus irmãos. Mais alguma pergunta sobre esse tema? Está tranquilo?
Avancemos. Nós vamos então agora só passar por cima para a gente alcançar esse encontro, porque as instruções, como o pastor Vitor trouxe na semana passada, foram apresentadas. E agora, o que nós veremos aqui é uma repetição daquilo que já foi falado. Só que, como eu disse, a execução. Façam isso. Aqui fizeram. Façam isso. Fizeram. Ok? Do capítulo 36, do versículo 35 ao 38, o véu fazia separação entre o santo dos santos. Do capítulo 36, versículo 10, a edificação de acordo com o projeto de Deus, mostrando que o povo estava fazendo exatamente como o Senhor disse, construindo nos termos que o Senhor disse, de acordo com os desígnios de Deus, como o Senhor ordenara. Voltando um pouco antes, do 8 ao 18 do capítulo 36, é uma obediência à instrução do capítulo 26, versículos 1 ao 13. Quando o Senhor diz, homens hábeis fizeram cortinas para o tabernáculo. Esses homens estavam obedecendo. No capítulo 37, do 1 ao 5, dá uma olhadinha lá. Alguém pode ler para a gente, por favor? De 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobriu, por dentro e por fora, e cobriu e fez uma bordadura de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 árgolas de ouro e a pôs nos 4 cantos da arca. 2 argolas, gente, num lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Meteu os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Obrigado. Aí nós estamos vendo, a arca foi feita, o Senhor havia instruído antes. A arca é construída nos termos que o Senhor estabeleceu. Do versículo 6 ao versículo 9, nós temos o propiciatório, melhor dizendo. Dá uma olhadinha, alguém pode ler para a gente, por favor, Êxodo 25, 21. Êxodo 25, 21. Quem pode ler para a gente? 25, 21. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ok, versículo 6 do capítulo 37, Renan. Fez a tampa de ouro puro com 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura. Ok. O propiciatório, no capítulo 25, vai fazer, fala do propiciatório, é que ele é feito. Fez também o propiciatório, mostrando mais uma vez que essa sessão é a sessão de execução. Do versículo 10 ao versículo 16, a mesa foi feita de acordo com as instruções. Do versículo 17 ao 24, do capítulo 37, o candelabro. Do versículo 25 até o 28, o altar do incenso. No 29, as instruções com relação ao óleo e o incenso. Já chegamos no capítulo 38, ok? Vamos lá. O 38, o altar do holocausto, a bacia de bronze, o átrio e o cortinado, a enumeração das coisas do tabernáculo, descrevendo que elas foram feitas. O Senhor deu instrução e foi feito. Capítulo 39. As vestes sacerdotais, a estola sacerdotal, o peitoral, as outras vestes sacerdotais e a conclusão da obra. Moisés, meus irmãos, examinou a obra e viu que tudo foi feito de acordo com a ordenança do Senhor.
Versículo 43 do capítulo 39, diz assim: Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Construção concluída, o trabalho realizado, a execução feita. O povo fez exatamente como o Senhor mandou. A gente vê isso ao menos 7 vezes, e eu quero convidá-lo a olhar comigo. Capítulo 40. Dá uma olhadinha no capítulo 40. Os versículos 16 ao 19. E Moisés fez segundo o Senhor lhe havia ordenado. Primeira vez. Do 20 ao 21. Dá uma olhada no capítulo, versículos 20 e 21 do capítulo 40. Final da perícope. Segundo o Senhor havia lhe ordenado. Segunda vez. Terceira vez, versículo 23. Segundo o Senhor havia ordenado. Quarta vez, versículos 24 e 25, no final. Segundo o Senhor havia ordenado. Quinta vez, versículos 26 e 27, sobre o altar do incenso. Segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Sobre o altar do holocausto, os versículos 29 e 24. Segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Sétima vez, capítulo 40, versículos 30 a 32, sobre a bacia de bronze. Segundo o final do versículo, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Por que isso aqui é tão importante? Porque nós vemos, meus irmãos, um povo que acabara de sair do Egito, acabara assim, recentemente saiu do Egito. Um povo idólatra. Um povo que, diante da demora de Moisés, pede para fazer um bezerro. Um povo murmurador. Um povo que era inclinado para o mal. Nós falamos isso várias vezes, com o coração inclinado muitas vezes. Um povo que o Senhor faz e ele murmura, o Senhor faz e ele murmura, o Senhor faz e ele murmura. Mas o Senhor aqui deu uma instrução e o povo atendeu. O tempo de deserto mais longo, deu certo ou deu errado para o povo de Israel? Deu certo. O povo está aprendendo. O Senhor está se manifestando, o Senhor está instruindo e o povo está obedecendo. Aquele povo inclinado, aquele povo que desobedecia, agora é um povo que fez exatamente como o Senhor ordenou. Uma disposição do coração, uma mudança aconteceu. O povo prontamente atendeu exatamente ao que o Senhor disse que era para ser feito. Meus irmãos, o tabernáculo, a habitação, a tenda, era a habitação de Deus no meio do seu povo. Não era a única manifestação do Senhor ali. Muito pelo contrário, o Senhor já havia se manifestado presente no meio do povo, através de coluna de fogo, através de nuvem. O Senhor manifestava-se. Mas o tabernáculo seria a morada de Deus entre o povo da aliança. O povo da aliança agora teria um referencial. E é curioso que o povo que queria ter um Deus que fosse de forma visível e pediram o bezerro, agora vai ter uma tenda, vai ter um lugar de encontro. E esse encontro acontece no capítulo 40. E eu quero antes examinar com vocês os paralelos, e um paralelo bem interessante proposto por João. Parece que João faz isso de propósito. Ele vai mostrar para a gente o significado de tudo isso que a gente leu. O significado dos objetos do tabernáculo. O que cada coisa aponta? Lembra que a gente está na progressão da Escritura, que as coisas estão avançando e que tudo aponta para Cristo. Como esses objetos, esses utensílios vão apontar para Cristo? João parece nos explicar. E ele faz isso de uma forma muito interessante. O altar de bronze, o altar do holocausto, ele parece nos instruir dizendo, o texto que o pastor leu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro para o povo de Israel, quando ouvia isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o povo deveria lembrar de quê? Sacrifício.
Altar, holocausto. Dá uma olhada em João capítulo 3, versículo 5, por favor. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Quem pode ler, por favor? João 3, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água, lavagem, lembra de bacia. Bacia. Vamos novamente, por gentileza, Patrícia. Nós vamos ler daqui a pouco o capítulo... daqui a pouco vamos ler o 17. Mas até lá, a bacia é representada nos capítulos 4 e 6, João fala sobre os pães. Jesus vai se apresentar: eu sou o pão da vida. Isso vai fazer o povo de Israel lembrar do pão da propiciação. A mesa dos pães da propiciação, o pão da vida, a água da vida. Jesus também diz em João que ele é a luz. E qual era a função do candeeiro? Iluminar. Todos os objetos, João vem apontando propositalmente. Capítulos 14 e 16 de João vai falar sobre a oração, vai falar sobre o incenso, onde era apresentado e subia ao Senhor. O Senhor Jesus, ele é, ao mesmo tempo, o cordeiro e o sacerdote que intercede por nós. E ele, então, no capítulo 17, ele ora pelos seus. A base da aliança para nosso acesso e aceitação em um novo relacionamento com Deus pode ser muito bem representado pela arca, que traz ali as tábuas do testemunho. Capítulo 20, versículo 17 de João, por gentileza, Patrícia. Leva o microfone para ela, Pedro, por favor. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Ok. Cristo, assunto ao céu, sacrifício recebido. Cumpriu-se exatamente o propósito. Então, meus irmãos, os objetos apontam, assim como o tabernáculo aponta para Cristo. O tabernáculo aponta para o Evangelho e para Cristo. O Verbo encarnado que habitou, tabernaculou, habitou entre nós. Meus irmãos, Cristo é o propósito, é o fim, é o objetivo. Cristo é, para nós, o cumprimento de todas as coisas, ou de todos os símbolos, de todas as sombras do Antigo Testamento. E chegamos então no capítulo 40. Vamos ao versículo 34. Vamos ler do 34 até o final. Alguém pode ler, por gentileza? Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela
se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Ok, obrigado. Chegamos ao fim de Êxodo, com a concretização de um anseio que vimos ao longo da leitura bíblica de Êxodo. Moisés desejou ver o Senhor. O povo certa vez pediu, e quando se assustou, disse: fale-nos através de você, Moisés. Que o Senhor nos fale através de você. O povo pediu para ver o Senhor, mas Moisés pediu para ver o Senhor, e ver o Senhor não era possível. Porque o Senhor disse para Moisés que se algum homem lhe visse, o que aconteceria? Morreria. Ver o Senhor custaria então a vida de alguém. Porque Deus é santo. O Senhor estabelece as normas, os meios, pelo qual, ou da maneira como esse encontro deverá acontecer. Não parte do nosso coração. A voluntariedade do coração deve ser em obedecer o que o Senhor disse. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus, chegar diante de Deus. O homem nunca pôde chegar segundo a sua sinceridade do coração, mas sempre disposto a obedecer o que o Senhor disse. Esse era necessariamente o requisito, fazer como o Senhor disse. A adoração ao Senhor não leva em conta um coração sincero, mas um coração sincero em obedecer e obediente às ordenanças do Senhor. Para o encontro acontecer de verdade, tal como ansiamos, tal como o Senhor estabeleceu, é preciso obedecer o que Ele disse. É preciso olharmos, analisarmos e avaliarmos como Moisés disse. Ou como lemos as 7 vezes, fez como ordenou o Senhor. Por que esse ponto é tão importante? Porque nós não alcançaremos a presença do Senhor sem que observemos o que Ele estabeleceu. E o encontro acontece. O Senhor se manifesta de uma forma sobrenatural aqui. Alguns sugerem uma teofania, algo espetacular aconteceu. Nuvem, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Feito como o Senhor exigiu, estabeleceu, o Senhor manifestou-se, o encontro aconteceu. E eu quero que você abra a Bíblia no capítulo 9 de Lucas, versículos 28 a 31. Quem pode ler, por favor? Lucas 9, 28 a 31. Lucas 9, 28 a 31. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Ok. Esse texto é o texto da transfiguração. E o texto vai falar sobre glória, sobre saída, partida, êxodo. O que significa êxodo? Saída. Os homens estavam aqui, os discípulos, e viram a glória. Viram Cristo de uma forma que ninguém viu. Viram Cristo de uma forma diferente.
E o que eles disseram que iam fazer? O que eles iam fazer ali, gente? Três tendas, 3 tabernáculos. Tenda, tabernáculo, êxodo, saída, glória. E eles disseram: vamos habitar aonde? Aqui. Nas tendas, vamos habitar aqui. Ou seja, onde nós podemos ver Deus. A glória de verdade que os homens queriam ver no passado só pode ser vista em Cristo. A glória de Deus que as pessoas falam tanto está em conhecer Cristo, em ver Cristo como Ele é, Salvador, Senhor, Rei. A glória de Deus é manifestada, não agora em nuvem, não agora desta forma. Lembre-se que nós estamos voltando os olhos para trás, numa época onde nós tínhamos resquícios, lampejos, indicativos, faróis que apontavam para uma direção. Nuvem, glória, fumaça. Nós não precisamos mais correr atrás de nuvem, fumaça, construir um tabernáculo ou um templo de Salomão, fazer uma arca e entrar com a arca sobre os ombros na igreja. Isso tudo é tolice. O que precisamos de fato? Ver Cristo. Essas coisas não vão fazer o menor sentido se olharmos para ela e não entendermos que elas apontam para Cristo, e não enxergar que Cristo é sim o libertador, não olharmos para trás e enxergarmos que Cristo é sim o cumprimento. E Ele também é a manifestação da glória de Deus. Temos uma manifestação incrível aqui. E temos uma manifestação mais incrível agora. Conhecemos agora o Salvador. Não precisamos mais de pia. Fomos lavados. Não precisamos dos pães da propiciação. Fomos alimentados pelo pão da vida. Nós não precisamos mais daqueles utensílios, eles já cumpriram o seu papel e convergem todos em Cristo. Esse encontro agora acontece, não por meio de nuvem, fumaça, mas esse encontro acontece por meio da pessoa bendita de Cristo Jesus. Esse encontro que estamos tendo nesta manhã de domingo, no dia do Senhor, com o nosso Deus. Não vemos nuvem aqui, não estamos vendo fumaça, não está tremendo nada. Mas esse encontro só é possível porque vemos Cristo como o Filho de Deus, o Senhor. Não precisamos mais de cordeiros sacrificados, sangue derramados. Estamos aqui porque Cristo é o Filho de Deus. Observe que a voz do texto que a Patrícia leu lá em Lucas: esse é o meu Filho amado. Conhecer a glória de Deus, portanto, é conhecer o seu Filho. É conhecer Cristo Jesus. O cumprimento de tudo aquilo. Tudo que foi instruído e feito tem como um propósito manifestar a glória de Deus aqui ao povo. E tudo o que aconteceu tinha como propósito nos levar hoje a nos curvar diante do Filho bendito de Deus. Mas o texto avança. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as jornadas. Se a nuvem, porém, não se levanta, não caminhava, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. O Senhor Jesus, a manifestação da glória de Deus. E os homens desejavam ver o Senhor no passado. Lemos isso. Os irmãos se lembram disso. E certa vez, os discípulos de Jesus também quiseram ver o Pai. Se lembram disso? Mostra-nos o Pai. E qual foi a resposta de Jesus? Vocês o verão daqui a 30 dias.
Mês que vem? Ou quem sabe nunca? Foi isso que ele respondeu? Qual foi a resposta dele? Estou há tanto tempo convosco e ainda pede, mostra-nos o Pai. Ou seja, era possível ver o Pai no Filho. Isso que é glória, enxergar o Filho. Mas o Filho cumpriu o seu propósito. O Verbo encarnou, o Verbo se entregou, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. E agora? De que forma nós caminhamos? Não temos nuvem, não temos coluna de fogo. Como diz o Chapolin Colorado, quem poderá nos defender nessa jornada que prossegue? Eu não vos deixarei órfãos. Vocês não têm coluna de fogo, vocês não têm fumaça. Vocês têm o Deus Espírito com vocês, que nos conduz nessa jornada de peregrinação rumo à cidade celestial. Não precisamos mais buscar em sinais. Alguém viu uma nuvem por aí? Estou à procura de uma nuvem para saber se devo ir ou não, fazer o que o Senhor mandou aqui em sua palavra. Não precisamos. Temos o Espírito Santo, Consolador, aquele que conduz a igreja, aquele que é o selo, aquele que é o penhor, aquele que testifica, aquele que é a segurança e a certeza. Vocês não se perderão. A jornada será segura, talvez não tão tranquila, porque nossos pés ainda tocam o chão, mas será segura. Chegaremos lá onde o Senhor determinou, em segurança, porque não estamos sós. Precisamos compreender estas verdades e olhar para a Escritura do Velho Testamento como uma Escritura que compõe uma única palavra com o Novo e que aponta, que indica algo que agora vemos com clareza. Era algo embaçado para eles, claro para nós. Muito claro para nós, meus irmãos. É possível esse encontro com Deus? Sim. É possível conhecer a glória de Deus? Sim. De forma individual ou de forma direta com o Senhor, na própria justiça? Não. Não é possível. Lembra que o pastor Vitor mostrou o desenho do tabernáculo? Só tinha uma porta para chegar no Santo dos Santos. Para entrar no templo, no tabernáculo, só tinha uma porta. E o que Jesus disse? Eu sou a porta. Ele é a porta. Não é possível chegar até Deus sem Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém conhecerá o Senhor sem Cristo. Não será possível. Cristo é a glória a manifestação da glória de Deus. O Espírito Santo nos conduz nessa jornada. Chegaremos lá, tranquilos e seguros, guardados pelo Senhor. O que eu devo fazer com todas essas verdades que vimos até aqui? Primeiro, crer nela. Se você não crê que Cristo é o Senhor, que Cristo é o mediador, que Cristo é o cumprimento daquelas coisas que apontavam para Ele, não vai fazer o menor sentido. Se Cristo é para você que está nos ouvindo, se Cristo é para você apenas um mestre excelente, um espírito iluminado, um profeta, isso não fará sentido para você, nada do que foi dito aqui, nada do que estudamos ao longo desse tempo em Êxodo. É preciso crer nesta verdade. É preciso que diante desta verdade, nosso coração se curve diante do Senhor e adore apenas a um Deus, fugindo da idolatria. É preciso obedecer à voz santa do Senhor. É necessário engajar-se nesta missão com o coração disposto e voluntário, a fim de que possamos conhecer, viver conduzidos pelo Espírito Santo.
Desculpa, qual o capítulo? João 14, 16 e 17. É João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Se essa promessa se cumpre, se é para a gente? Ah, sim! Eu achei que só estava perguntando se é para a gente. É maravilhoso. Nós não estamos órfãos, temos o Consolador. Nossa jornada é tranquila e segura, porque o Deus Trino nos garante o início, a manutenção e a conclusão desta obra. Né? Meus irmãos, assim nós chegamos ao fim do nosso estudo de Êxodo, ressaltando tudo que o Senhor fez e como tudo isso aponta para Cristo. A forma cristocêntrica de enxergar todas as coisas em Êxodo. Não precisamos tocar o shofar mais, usar o quipá, não precisamos usar tantos utensílios ou tentar judaizar a igreja. Nós precisamos olhar para tudo isso e enxergar a obra redentora de Cristo. Amém? Para a gente encerrar, tem alguma dúvida, alguma pergunta que os irmãos queiram considerar? Não? Podemos terminar então? Vamos falar com o Senhor, curve sua cabeça. Deus, chegamos ao fim do estudo de Êxodo, continuaremos avançando no Pentateuco. O Senhor se manifesta ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo instruções, a nós compete obedecer. Não para vermos mais o Senhor, mas porque o Senhor já se manifestou a nós. Em outro tempo, o povo fazia as coisas para ver o Senhor. Agora o Senhor nos viu e nos possibilitou ou se revelou a nós, conhecemos o Senhor e esse é o motivo pelo qual obedecemos. Obrigado, porque não estamos sozinhos nessa jornada. Fazemos tudo vendo a glória do seu Filho, o mediador, por meio de quem é possível esse encontro no dia do Senhor. Obrigado, porque não estamos sós, temos o Espírito Santo que nos consola e nos instrui. Que a nossa jornada, Senhor, seja uma jornada conduzida por sua palavra e guarde os nossos corações e nossos pés, porque somos tentados tantas vezes a quebrarmos, Senhor, o nosso propósito de obedecer ao Senhor. Mas guarda-nos, Deus, livra-nos de pecar. Que os nossos pés, todas as vezes que ousarem caminhar por outro caminho, rapidamente se endireitem para o caminho do Senhor, conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor perdoou todos os nossos pecados. É o motivo da nossa segurança de que não nos perderemos. Concede-nos sempre um coração arrependido, nos dê um coração voluntário, nos dê um coração desejoso por ver a glória do Senhor por meio de seu Filho Jesus. Nos dê, Senhor, um coração desejoso de sermos conduzidos pelo Teu Santo Espírito em toda a nossa caminhada, esta jornada rumo à terra prometida. É o que te pedimos, te agradecendo por esse dia tão especial em Tua casa. Abençoe os irmãos que aqui estão, aqueles que nos acompanham em suas casas. Que Tua bênção esteja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Que à noite, Senhor, tenhamos, Pai, um momento especial junto à mesa do Senhor, onde Cristo está presente, onde o Senhor está presente, onde o Teu Santo Espírito está presente. Hoje teremos um encontro especial. Hoje nos encontraremos, igreja e o seu Deus, em volta da mesa do Senhor. Isso só é possível por causa da obra de Cristo.
O adoramos por isso, nos lembrando do que Cristo fez e mantendo acesa em nós a esperança de que breve Cristo virá para nos buscar. Obrigado, Pai. Amém. Graças a Deus. Deus os abençoe, meus irmãos.